Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui com a Mentorama. E hoje a gente vai falar sobre opções de carreira nessa área do Game Development. Para a gente começar legal, começa aí a falar de onde vocês estão falando, se vocês já assistiram algum webinar da Mentorama antes, se vocês estão novos aqui, primeira vez. Lá, novo, Rafael é novo. De onde você está falando, Rafael? Conta aí pra gente. Boa noite, Leandro. Novo. Enquanto o pessoal vai falando aí, só para Várias lembrar. pessoas novas. Pois é, tá vendo? Ó, primeira vez, São Paulo, litoral. A gente tem aí também, vamos ver quem mais. Uberlândia, Espírito Santo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rafael, São Paulo. Boa noite, Jaqueline, Goiânia. Goiás, aliás. Belém do Pará, Santa Catarina, Paulista, Pernambuco, Rio de Janeiro. Olha só, tem bastante gente aí do Brasil inteiro, hein? Sejam muito bem-vindos, galera. Boa noite, sou novo aí, comecei com arte 3D, muito bom, Campo dos Goitacazes, Rio, Caraguatatuba, São Paulo, tem muita gente aí, primeira vez, então sejam todos muito bem-vindos à Mentorama, tá bom? Um webinar aí exclusivo, especial, né? Só para que vocês saibam, a gente está na Semana da Mulher, né? Por isso a Mentorama convidou 5 mulheres incríveis da área de tecnologia para inspirar todo mundo. Os outros webinars, os que já foram passados durante a semana, todos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, tá bom? Então depois deem uma conferida lá para vocês ficarem bem antenados também nas outras áreas que a gente tem aí, tá bom? Além disso, o pessoal tá falando aí que é novo na área, novo na Mentorama também, bem legal. Tóquio, Japão, olha só, a gente do outro lado do mundo. A galera começando a anoitecer aqui, começando o dia lá do outro lado, muito bom. Aproveita então, pessoal, me digam se está tudo certinho aí, se vocês estão escutando a gente bem, estão vendo a gente bem também. Peguem o caderno, caneta, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem durante o webinar, tá bom? Para aproveitar bastante aí o nosso conteúdo hoje. Lembramos também que a gente tem consultores para ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem ao longo do webinar. O pessoal já está preparado aí no chat para responder vocês, tá bom? E preparadíssimo para hoje também. Aqui no nosso chat, a gente tem um botão de interrogação, que é para ajudar vocês a fazerem perguntas. E no final, a gente vai ter também um perguntas e respostas aí com a nossa queridíssima convidada. Para quem ainda não conhece, os novatos aí de primeira vez, né, nós somos da Escola Online Mentorama, temos mais de 3 mil alunos no Brasil inteiro, 33 programas de ensino, 3 direções de estúdio, uma delas sendo o Game Design. A gente tem garantia na qualidade, revisão especializada nas tarefas de casa, suporte contínuo, mentoria. E para quem está assistindo hoje, tem uma oferta super especial. Fiquem até o final para garantir o presentaço que a gente está vendo aí para vocês. Nós temos os nossos parceiros, né? Um deles aí a gente tem PicPay, Netflix, a Gazelle Games, a iOasis, a Dextra Digital, Light Farm, Hoplon, Embraer, entre muitos outros, tá bom? Então tem muita gente aí de peso acompanhando a gente, dando suporte, uma parceria muito legal aí para todo mundo que estuda na Mentorama. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Silva, sou Head Group aí da Mentorama, cuido da parte de Game Design. Hoje nós temos aí, preparem as palmas no chat para nossa queridíssima Renata Rapio, que é a nossa convidada aí. Ela é Game Producer e Designer na Rogue. Então, Renata, seja muito bem-vinda ao nosso webinar, tá bom? Prazer ter você aqui com a gente. O pessoal tá aplaudindo aí. Bem legal. Então, seja muito bem-vinda, Renata. Conta um pouco aí, né, como que é a sua trajetória, conta um pouco aí da sua história pra gente. Eu já posso começar a usar slides nessa hora, eu montei slides bonitinhos com essas coisas. Com certeza, manda bala. Eu tô só, na realidade, aumentando uma coisa que eu acho ela bonita demais, então vocês merecem ver ela grande. Que é, tipo, uma coisa muito bom. que eu mais gosto do meu trabalho. Mentira, não é a que eu mais gosto, mas é a que eu acho mais bonitinha. Ou talvez é a que você mais gosta, né? Mas é bom, tá vendo, galera? Quem sabe faz ao vivo. Daqui a pouco a Rê vai começar a mostrar aí o conteúdo pra gente, que é bem legal. Eu já dei uma espiadinha, então tá um conteúdo muito legal. A Ana falou, já gostei, nem vi ainda, tá vendo? Olha só. Tem muito pessoal aqui aplaudindo, tá todo mundo bem animado hoje para ver aí o conteúdo que a gente tem preparado para eles.
Eu espero que vocês gostem, gente. Montei com bastante carinho. E botei várias animações, que eu acho que animações deixam as coisas mais divertidas. Legal, tranquilo. O pessoal tá bem animado aqui, ó, batendo palma, comentando. Gente, Zelda, Concordo, melhor animações jogo deixam pra tudo muito quem, bom. assim, para quem gosta de Nintendo, pelo menos nintendistas de plantão. Acho que Zelda, Opa. melhor jogo. Ninguém me dirá o contrário. Eu, né, particularmente falando que já tô aí, né, nos 30, não dá pra revelar a idade, mas tô batendo aí, tô quase, eu talvez passei, não sei, né, a gente jogou muito Super Nintendo, então tem muito jogo bacana aí. Acho que hoje é noite de nostalgia, então. Olha, eu sou muito suspeita, porque acho que, eu não sei se joguei todos os Zeldas, mas eu tô no momento em que eu tô quase gastando, ou dando dinheiro pra Nintendo de novo, pra comprar um Zelda que é remake de um dos poucos videogames deles que eu não tive. Então, Olha só. que é o Skyward Sword. Vamos lá. Atualização de apresentador. Deixa eu mudar aqui. Vocês estão vendo aí Tranquilo. minha tela, gente? Só para saber se Tá aparecendo estamos vendo algum cinza aqui. Então, tudo muito funcionando. Hoje eu vou falar aí um pouquinho para vocês sobre carreira em desenvolvimento de jogos e começar aí falando sobre por que eu que fui escolhida para estar aqui falando com vocês e não outras pessoas. Bom, meu nome é Renato. Todos os meus ícones da vida são basicamente um topete e um óculos vermelho. Se vocês repararem, topete e óculos vermelho é tipo, tá no meu cartão de visita, tá em absolutamente tudo. E eu comecei aí nesse universo dos jogos não tem tanto tempo, tem, sei lá, 4 anos agora. Curiosamente falando, eu sou publicitário. Eu, antes disso, estudei administração de empresa. Aí percebi, gente, mercado financeiro, tô longe, socorro. Fui fazer publicidade, trabalhei com publicidade durante alguns anos, uns 3, 4 anos. Fui para agência, fui para veículo, eu fui para cliente, trabalhei em startup. Aí eu tava, não. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na TEPS, que é uma empresa de jogos mobile. Acabei indo para lá. E eu fiquei lá por 2 anos, mais ou menos. Saí de lá agora no comecinho da pandemia. Fui para o Zé Delivery, trabalhar com design de produto também. Aí, na TEPS eu era game designer. Eu vou falar um pouco mais também depois de game design. No Zé eu trabalhava como design de produto, criando aí funcionalidades para o aplicativo. Saindo do Zé, e assim, foi principalmente uma questão de a nerdice dentro de mim precisava voltar a trabalhar com o jogo. Eu acabei indo para Rogue. Eu tô lá agora, acho que há uns 4 ou 5 meses. Aqui tem tipo alguns jogos de tabuleiro, mas aí eu tenho uma outra sacola ali, que são os meus party games, que sei lá, deve ter mais uns 20 ou 30, que são os jogos que eu levo para viajar com meus amigos. Já fiz, aquele escudo ali, na realidade, ele é feito de. Ai, caralho, com seu pontar. É de papelão, eu passei algumas horas montando ele. E, enfim, eu gosto bastante de jogo. Aí eu senti a falta, voltei a trabalhar com isso. E eu organizo um evento voluntário, já tem uns 2 ou 3 anos, que se chama Women Game Jam, que também eu vou trazer aí um pouquinho mais de informações para vocês sobre eles. Que para mim foi um evento que, quando eu participei em 2018, mudou minha vida. E para as mulheres que estão aí assistindo, pensando aí na Semana da Mulher, teremos o evento esse ano, eu espero que possa mudar a vida de vocês também. Aí, um pouquinho ainda, por que eu aqui ainda. Nesses anos aí que eu estava trabalhando com o jogo, eu passava muito rápido, depois eu volto para cada um deles. Eu participei de alguns desses eventos, dessas Game Jams, que são maratonas de desenvolvimento de jogo. Meu primeiro joguinho foi esse Blob, foi um evento de 3 dias, 8 horas em cada dia, pessoas que não tinham a menor ideia do que a gente estava fazendo. O segundo foi o Coming Out Simulator, que foi o jogo que eu fiz na Women Game Jam, que ajudou, assim, mudar minha vida. Eu falo mais ainda um pouquinho mais pra frente. A no Doom Dare foi um Don't Kill Any Ship, que o tema era Sacrifices Must Be Made, então a gente tem que sacrificar alguma coisa. A gente falou, não, as pessoas vão sacrificar animais, vamos fazer um jogo de protesto. Aí, um joguinho que
que o tema era o que, tipo, casa significa para você. A gente fez um jogo sobre comida, que você tinha que cozinhar as coisas para desbloquear pedaços da história. Então, você tinha que pegar a dica no que o porquinho estava te falando, tipo, ele quer uma coisa leve e nutritiva. Então, as folhas são leves, o que é nutritivo? Tipo, a noz. Aí você tinha que ir adicionando na panela. Aí depois eu fiz um jogo chamado Your Colors, numa Game Jam dos Estados Unidos, por conta de uma bolsa que eu ganhei naquele jogo lá da Women Game Jam. Tipo, eu fui parar nos Estados Unidos para falar do evento. Depois eu participei de uma outra Game Jam aqui no Brasil, no BIG, o Brasil Development Games Festival, que é no evento do Facebook, que é uma jam competitiva. Aí eu fiz o Mechabots. Aí Global Game Jam, que é uma outra Game Jam que é, tipo, assim, maior do mundo. Eles estão em mais de 100 países, tem 80, 90 mil pessoas. Aí eu fiz um joguinho de tabuleiro nessa, que era de não vamos deixar o Natal ser arruinado. Papai Noel, não sei se dá pra ver, ele tá com os olhinhos em X. Mas basicamente ele ficou maluco e a gente tem que salvar o Natal. Nós somos os ajudantes. A gente tinha as receitas do que tinha que ser feito, tipo um peão, precisa de 2 madeiras. Como a gente vai? Vai pelo tabuleiro para conseguindo pegar os ingredientes. Aí por último, na Global desse ano, eu fiz um joguinho chamado Unnested, que é um passarinho que tá um pouco perdido aí na vida e não sabe andar, não sabe fazer nada, e vai aprendendo a fazer as coisas com outros animais que cruzam a vida dele na floresta. Profissionalmente, eu trabalhei em... que aqueles todos eu fiz assim por hobby, sabe? Eu gosto de fazer jogo, eu quero poder fazer as coisas sem ganhar dinheiro, poder botar minhas ideias para fora. Então foram aqueles lá. Profissionalmente, aí pensando na parte financeira de ganhar dinheiro fazendo jogos, eu trabalhei no Logic Peak, que o Logic Peak, esse carinha azul aqui. Aí eu trabalhava com balanceamento de economia no começo. Então, eu vou explicar um pouco mais esse conceito depois, mas eu pensava em todo o sistema por dentro do jogo, quais eram as regras, de que forma que a progressão ia funcionar, quanto dinheiro a pessoa ia ganhar de uma fase para outra, no que ela ia gastar dinheiro dentro do jogo. Que nisso eu acabei juntando meu passado de administração, da parte financeira, parte de cálculo que eu estudei, estatística, um pouco com a parte psicológica da publicidade, porque eu tinha que entender o que leva as pessoas a consumirem, o que elas vão ter valor e o que elas vão querer gastar dinheiro dentro do jogo. Aí, depois eu participei aqui de um outro jogo chamado Mia Web, que é um joguinho para ensinar as pessoas um pouco de HTML. Foi um jogo bem pequeno. Eu fiz o level design, o roteiro e construí tipo, todas as fases do jogo. Aí, atualmente, eu estou trabalhando num projeto que se chama Hell Clock e em outro que se chama Relic Hunters Legend, que são esses 2 jogos são da Rogue. Neles eu estou trabalhando principalmente como game producer. Então eu ajudo as coisas a acontecerem e a visão do jogo a ser entregue. Aí, passando um pouquinho pra frente, tipo, Game Jam, o que é isso que eu falei que eu fiz um monte que eu gosto muito? Aí, começar primeiro falando algumas das maiores que existem. A maior no mundo, assim, sem dúvida alguma, é a Global. Ela acontece todo ano, em janeiro, sempre o último final de semana de janeiro. Tipo, tá marcada. Então, acho que eles estão indo pra 14ª? Não tenho certeza, confesso. Mas se vocês procurarem Global Game Jam, vocês acham no Google super fácil. Dá pra conhecer gente do mundo inteiro e eles têm várias coisas legais. Tem a Ludum Dare, que ela também é super grande. Ela já tá indo, sei lá, 46, 47. 47ª edição. E eles acontecem 2 vezes por ano, 100% online. A Global, ela era presencial. Então as pessoas se juntavam pra fazer. Só que pandemia-wise tá sendo online agora. Depois tem essa outra que se chama My First Game Jam. Então, ela é só para gente que está tipo, começando agora. Então, ela é com engines ou com coisas que você não precisa saber fazer muita coisa para conseguir trabalhar tipo, e criar alguma coisa. Sempre, é um pessoal que está realmente entrando. Também 2 vezes por ano, sempre tem verão e inverno. Aí, eles seguem verão e inverno nos Estados Unidos. Então, se eles estão falando que é inverno, lá é verão pra gente, mas é 2 vezes por ano sempre. E aí tem o itch.io, que não é uma Game Jam, mas é uma plataforma que eu queria apresentar para vocês. Porque se vocês tiverem a fim de fazer uma Game Jam, e vocês não querem participar de nenhuma dessas grandes, vocês entram no itch.io, vocês vão numa aba chamada Jams. Aí vocês vão dar de cara com isso daqui. Isso aqui é um calendário.
esse calendário você pode vir, tá chegando esse mês, coisas que estão em destaque, quais que estão rolando. Isso aqui tem um... Ah, meu Deus, eu dei scroll. Você pode dar um scroll para baixo enorme, gente. Essa lista tem muita Game Jam acontecendo. Assim, a gente acha que não, mas tem no mínimo umas 30 acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tá afim de fazer jogo? Você acha gente para fazer jogo. Eles ainda mostram, essa aqui, tipo, tem 1.400 pessoas, essa aqui tem 300, tem gente que faz super pequeno, tipo, essa galera criou um evento de gamificação online, só tem 5 pessoas, mas você encontra gente para fazer as coisas, sabe? Aí, o Women Game Jam, por que eu tava falando assim, que mudou muita coisa, tipo, o que é, né? É uma maratona de desenvolvimento de jogos, que ela acontece aí em, meu Deus, quantas horas são? Idealmente, 48. Ano passado a gente fez em 10 dias, a gente aprendeu que 48 horas é melhor, que 10 dias é muito tempo. Que tem um objetivo de planejar e criar um jogo, então, nesse tempo específico. Pode ser um jogo digital ou analógico. Então, tipo, você pode fazer um jogo de tabuleiro, você pode fazer um jogo de cartas, pode fazer um jogo com post-it, gente. Tipo, assim, não existe um limite para criatividade. O que você quiser fazer. Você pode fazer um jogo com desenhando de palitinho e é isso aí, tá tudo bem. Ela é para mulheres e para pessoas trans. Então, pessoas não binárias e homens trans e mulheres trans, tipo, são super bem-vindos. E ela tem um foco em aprendizado. Por exemplo, algumas das jams que eu participei, elas são competitivas. E nessas jams competitivas, de maneira geral, não tem muita experimentação. As pessoas não testam coisas novas, elas não se colocam em posições diferentes das quais elas não estão mais confortáveis. Então, elas não conhecem, elas não compartilham tanto, não param para fazer o que elas não param de fazer o que elas estão fazendo para ir ajudar os outros. Na Women é tipo, completamente diferente. A gente, o que mais tem é mentor, é gente que, tipo, marca, socorro, código, tô travada aqui, aparece 5 querendo ajudar, sabe? Porque a gente realmente, o foco é em fazer as pessoas aprenderem. Porque a gente entende que a gente precisa ter um ambiente confortável para que as pessoas tenham encorajadas a aprender, ainda mais mulheres que desde pequenas são incentivadas que essa área não é pra gente. Então, a gente foca em criar esse ambiente, né? A gente quer criar uma comunidade mais poderosa. Aí aqui é do ano que eu participei, a gente estava em São Paulo, a gente acho que éramos umas 20, 30 pessoas quando eu fiz o Coming Out Simulator. Aí no ano seguinte, quando eu ajudei a começar a organizar, que a Nayara, que foi a fundadora do projeto, me chamou no ano anterior, que ela gostou do projeto que eu tinha feito, do jogo, e da maneira como eu geria a equipe, assim, que a gente fez um jogo em 3 línguas, com 54 assets, 4 puzzles, em 3 dias. A gente tava muito... Não dormi direito. Talvez tenha envelhecido um pouco, talvez. Mas foi incrível. Aí eu comecei a ajudar a organizar. E aí depois, como a gente tá hoje em dia, que tipo, essas são as organizadoras dos outros países. Aqui a gente tem México, Peru, Bolívia, Argentina, Colômbia, Chile, aí Brasil, México e Brasil. Tipo, o evento foi saindo e indo para mais lugares. Então, eu digo que mudou minha vida porque o jogo que eu fiz foi um jogo que, assim, primeiro, a Women Game Jam, normalmente a gente trabalha com temas que ajudam as pessoas a, tipo, refletirem de alguma forma. O tema da Jam era Lose to Win. É, tipo, perder para ganhar. Então, eu tipo, ajudei a criar um jogo, fiz um roteiro do jogo pensando em perder medo, perder preconceito para ganhar a sua identidade e assumir quem você é. Daí surgiu o Coming Out Simulator. E como a gente tinha uma argentina na nossa equipe, a gente acabou fazendo o jogo em espanhol e a gente pensou, vamos tentar traduzir para inglês também. Aí eu enviei o jogo para a Microsoft, que eles tinham um programa de Women in Games Game Changers. Eles gostaram do meu jogo, eles me deram uma bolsa para ir para a GDC, que é a Game Developers Conference. E aí eu fui para os Estados Unidos e, tipo, assim, realizei um pouco a viagem dos meus sonhos, que eu queria muito conhecer a Califórnia. E vi baleias. A parte de ver baleias me deixou muito feliz. Desde a infância era um sonho. E lá eu conheci algumas das outras organizadoras dos outros países, que eram, em partes, meninas que também tinham ganhado bolsas, ou da Video Games Latam Federation, ou coisas assim. Então, foi muito bom, porque
me permitiu conhecer outras pessoas e estar em contato com gente de outros países e expandir assim a palavra da Women Game Jam e trazer mais pessoas para organizar isso. Aí, pra vocês terem ideia do que aconteceu no evento aí nessas últimas edições. Primeira edição foi primeiro semestre de 2018, depois segundo semestre de 2018, 2019, 2020, 2021, não sabemos. Fomos de 15 para 80, para 260, para 800, e agora, tipo, a gente tá assim num crescimento que a internet permite a gente chegar em muitos lugares, né? Uma coisa que eu achei muito legal da edição de 2020 a nível brasileiro é que a gente teve participantes de 23 estados. A gente teve mais de 3 meninas indígenas participando e elas contaram as histórias dos povos delas nos jogos. Então a gente acaba conseguindo transmitir a cultura de vários lugares, tipo, de uma forma muito mais lúdica, de uma forma muito mais acessível. Porque eu acho que uma das coisas incríveis dos jogos é isso. Tipo, eu tenho muito essa pira do jogo educativo. Então eu gosto muito de contar histórias, de ensinar coisas e transmitir conhecimento por meio de jogo. Aí eu botei só minha carinha ali, tipo, ó, eu entrei aqui. E aí foi quando eu dei a louca assim, eu falei, Nai, eu topo entrar, só que eu tenho uma condição. Eu acho que esse projeto é maior que o Brasil. Que aí foi aqui, a gente tava aqui Brasil 2 anos, aí eu ganhei a bolsa, fui lá pra GDC, a gente foi pra América Latina, aí isso aqui foi a terceira edição, aí na quarta edição a gente teve participantes aí de, sei lá, acho que foram 13 ou 14 países. Então a ideia é expandir cada vez mais. Eu não sei se a gente vai chegar no tamanho de uma global, esse é tipo o meu sonho, mas a ideia é conseguir que cada vez mais mulheres em lugares diferentes consigam ver isso, sabe? Porque esse ano a gente recebeu 2 mensagens que me deixaram muito felizes, assim. Na verdade, uma foi ano passado, com o evento acontecendo, que a organizadora do Peru veio me falar que ela ficou muito feliz de saber que no país dela tem 100 mulheres que têm interesse em desenvolver jogos. Que ela não sabia, não tinha ideia que essas pessoas existiam. E agora, esse ano, a organizadora chilena postou um estudo que saiu lá, falando que várias mulheres estão interessadas em entrar na indústria e que um dos principais motivos para isso é a Women Game Jam. Que o evento já aconteceu lá há 2 anos e, tipo, as pessoas estão entendendo e estão participando. Aí passa aí a palavra pro Rafa. Legal, muito bom. Nossa, olha, essa introdução aí foi muito maneira, eu gostei bastante. Acho que o pessoal deve ter gostado muito também, né, pessoal? O que vocês estão achando aí desse começo? O pessoal tá digitando. Olha só, o pessoal tem gente que falou que quer entrar, tem gente que falou que já quer participar, já quer estar dentro aí da Game Jam, então já tá conseguindo mais participantes aí para ti. Gostamos. Muito show, muito show. Pessoal, falando nisso, para vocês conhecerem um pouco melhor, tá? Da nossa área aí de game design, né? Da área em toda a indústria de games, né? Ela vive um boom tão gigante que ela não tem previsão nenhuma para parar de crescer, né? Tanto que a receita gerada aí por games em 2020, ela cresceu sem parar e alcançou aí mais de 180 bilhões de dólares. Essa indústria ela continua crescendo desde 2013, né? Ela praticamente dobrou aí nos últimos 5 anos. Isso reflete na busca dos profissionais especializados na área, né? Então, uma boa notícia para vocês, estão conseguindo aí, tentando, né, ingressar nesse mercado e considerando também, fica a dica aí. Além disso, o salário, né, de um game designer pode variar aí desde 1.500 até 10 mil reais. E com a forte demanda de profissionais que a gente já tem capacitados nessa área, a tendência é só continuar crescendo. Então é muito legal. Para isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o nosso profissão Game Developer, tá bom? Com mentores aí mega qualificados da área, como Gabriel Orlandelli, que ele trabalha aí na indústria de jogos, ele é game designer, trabalha na área de produção, marketing, desde 2011 aí tem mais 5 jogos comerciais lançados também. O Luciano Soares está mais de 10 anos aí no mercado, ingressou na área da profissão 3D, então tem bastante coisa legal. O Marcel Lobo, que já foi também professor aí da Miami Ed School, no Rio de Janeiro, tem trabalhos premiados, então é uma galera muito legal, muito de peso. Mentores que estão inseridos no mercado de trabalho, então uma galera que está inativa, sabe todo o que vocês precisam de lançamento,
Tem o Denis Santos também, que ele é Senior Product Manager na Gazeus Games. Tem o Rodrigo de Souza, nosso querido aí, que já fez palestras gigantes aí na UFRJ, na PUC-Rio, na UFF também. O nosso querido Arthur Soares, que é dono do Octodash, né? Vocês devem conhecer esse jogo aí, que foi top 1 na Google Play no lançamento. Então teve bastante sucesso aí também, é nosso mentor. Além disso, aqui na tela para vocês verem alguns dos trabalhos dos mentores, né, que eles têm aí no mercado. Então tem um trabalho bastante de qualidade, né? O nosso processo organizacional também é muito legal, o processo educacional, onde você assiste as aulas online, faz as atividades, conversa com os mentores, tem o projeto de conclusão, tem a mentoria também que vocês vão ter aí, né, que corrige os exercícios, responde todas as suas dúvidas, te ajuda aí, te orienta a seguir no caminho certo para terminar o curso aí com maior desempenho. Tem também, né, a nossa parte aí, nossa ferramenta para vocês verem como que é a nossa videoaula, tem os módulos que é bem legal, tem também a parte aí das discussões, onde você pode trocar uma ideia com a galera que já está fazendo o curso, com os tutores também, alguns trabalhos dos alunos aqui para vocês verem, que vocês podem conferir mais também aí com os nossos consultores depois. Tem o nosso serviço de atendimento, que está preparado aí para atender vocês sempre também, né? Além disso, tem a comunicação do suporte, galera preparada, galera aí tem um conhecimento bom também para ajudar vocês a entrarem na área, a comunidade, né, a Rê sabe muito bem o quão importante é você começar a ter contatos, começar a formar uma comunidade, né, um exemplo dela aí, que ela acabou de mostrar na Women's Game Jam, né, o quanto ter uma comunidade sólida ajuda a crescer um projeto, um trabalho, na área de games é a mesma coisa, tá? Por isso, a partir de agora, vai aparecer um botão aí para vocês bem em cima da tela, tá bom? Então, comecem a clicar aí. Um clique sem compromisso. Deixem o nome, telefone, e-mail, para vocês garantirem um mega desconto aí, tá bom? A partir de agora, bem aqui em cima da tela. Então, deixem nome, telefone, e-mail. A gente vai conversar bastante aí ainda, para vocês aproveitarem. No final, ainda tem o presente aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Sem compromisso, conversa com os nossos consultores, eles vão mostrar para vocês o melhor curso aí para vocês, como entrar na área, vão responder todas as suas perguntas e garantir aí para vocês um atendimento muito legal, tá bom? Mesmo para quem não quer entrar na área de games aí, a gente tem também a área de design, a área de programação, tem bastante coisa legal. Renata, aproveitar que o pessoal já deu uma clicada aí no botão, vamos voltar então para a sua apresentação, que eu estou mega curioso para continuar conhecendo. E aí a galera continua depois aí à vontade. O botão vai ficar disponível até o final da nossa apresentação, tá bom? Então aproveitem, galera. Vamos lá. Bom, aí pensando, tipo, da parte geral do que eu ia falar hoje, né? Carreiras em jogos de maneira mais aberta, o que as pessoas mais falam, o que elas mais acham. Desenvolvimento de jogos é só programação? Nope. É muito mais do que isso, gente. Sim, programação é uma parte, mas definitivamente não é a mais importante, sabe? Tipo, uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes elas acabam esquecendo é que um jogo ele é composto no mínimo de um conceito e tipo, o mínimo na realidade, se eu for falar que qual é a carreira mais importante dentro de jogo, eu diria que é game design, porque o game designer consegue pegar e criar um jogo com um pedaço de papel. Ele não precisa nem saber desenhar, ele não precisa saber programar, ele tipo, consegue simplesmente ter um conceito, pensar numa ideia e prototipar ela de alguma forma. Aí, pensando aí na programação específica, tem N ferramentas que você pode usar, e tem ferramentas que vão desde as mais complexas até as mais simples. Tipo, na verdade, das mais simples para as mais complexas. Foi o contrário. Entre as mais simples, eu diria que a gente encontra, por exemplo, o Construct, a Game Maker, que são ferramentas para você criar jogos que você não precisa necessariamente saber lógica. Você não precisa saber programar, você só precisa saber lógica. Então, eles têm os blocos prontos, então você, por exemplo, eu quero que alguma coisa seja um projétil, tenha gravidade, que ela caia. Você vai lá e você arrasta o bloquinho gravidade. Você não precisa saber programar ou falar que tipo, a força tem que influenciar em nada. Assim.
Aí, pensando em uma coisa que vai progredindo para coisas mais complexas, a gente acaba entrando, sei lá, numa Godot, numa Unreal, numa Unity, que acho que hoje em dia é uma das maiores engines que existe. Tipo, acho que, na verdade, Unreal e Unity devem estar bem, assim, pau a pau. São engines que acabam precisando de uma programação um pouco mais direta mesmo, além da lógica, porque você acaba escrevendo scripts em C#, você acaba escrevendo scripts em outras linguagens para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Mas aí, as outras coisas. Design, que nem eu estava falando, que aí a gente entra nessa parte de conceituação, de criação de feature, de ter ideia, de documentar como essas coisas acontecem, porque uma parte importante do design é a documentação. As pessoas, às vezes, esquecem ou documentam mal as coisas, é aquela história do telefone sem fio, sabe? Você fala X, aí o outro entende Y, aí o outro faz Z. Então, se você faz uma documentação que é bem feita, e você sabe se comunicar bem, você consegue fazer a ideia e o conceito do jogo saírem, a experiência acontecer. Então, acho que isso é uma coisa legal de falar dentro da parte do design. Aí a gente tem o roteiro, a gente tem o level design, a gente tem a parte que eu gostava de trabalhar, que é tipo de economia, a gente tem parte de sistema, que é realmente pensar as partes, tipo, como que as coisas se encaixam. Então, o design de jogos, ele é bem amplo. Aí, a arte de jogo, você pode fazer arte de personagem, você pode fazer arte de cenário, você pode, tipo, entrar e vou fazer o próximo aparecer aqui, arte técnica, trabalhar com efeito especial, com efeito visual, de fazer as coisas explodirem, de elas terem um brilhinho especial, fazer partícula aparecendo. E tem, tipo, vários programas aí também que você pode usar. Na verdade, voltar lá no design rapidinho, coisa para prototipação, assim, tipo, não, papel e caneta acho que são seus melhores amigos, assim, mesmo. Eu recomendo as engines básicas que eu comentei, tipo, ou o Construct ou o Game Maker, se você quiser fazer um protótipo um pouco mais digital. Assim, Google Drive também é um dos meus melhores amigos, porque eu salvo as coisas, consigo compartilhar fácil com as pessoas. Para arte, o que eu vejo o pessoal usando em arte 2D, tipo, pensando em animação, que na realidade seria o meu próximo quadradinho, tem o Spine, usa tipo Photoshop, usa às vezes um Gaia, usa o Blender, se a gente estiver falando de arte 3D, então tem várias outras coisas que você pode usar, além do próprio papel e caneta também, né? Que às vezes a gente começa a ter uma ideia no conceito, só rabisca ele ali no papel. Aí, como eu falando, continua. A gente ainda dentro da parte de arte, a gente tem animação, a gente pode estar falando de animação 2D, animação 3D, e às vezes existem profissionais específicos para cada uma dessas coisas. A gente tem os designers de som, que além de pensar na trilha sonora do jogo, eles pensam tipo, na música, eles pensam nos efeitos sonoros, tipo, quando o tiro vai acertar alguém, quando ele sai da arma, quando o personagem estiver andando na terra, é um barulho diferente da madeira. Qual que vai ser o barulho daquele ambiente? Vai ter grilo, vai ter barulho de vento, vai ter barulho de fogo. É o cara que ele olha para aquilo e ele pensa, tipo, do ponto de vista de som, o que vai impactar ali, sabe? A gente tem as pessoas da produção, que, tipo, no caso aí, eu estou trabalhando com isso agora, além do design, que são responsáveis por fazer as coisas assim acontecerem e organizar tudo para que, assim, de certa forma, a visão do jogo se mantenha. E por fazer uma coisa que o Ventura, que é o meu chefe, ele fala que é o bom líder, ele consegue simplificar as coisas e deixar tudo claro. Então, dar um direcionamento para a equipe, ajudar as pessoas a saberem o que elas têm que fazer naquele momento, sabe? Para que as coisas não sejam muito, tipo, overwhelming, não sejam muito sobrecarregantes. Então, o produtor, ele acaba sendo responsável pela saúde mental do time também, sabe? De saber como as pessoas estão, se está tudo andando. Aí eu vou falar um pouquinho mais também quando eu chegar lá embaixo na parte de produção. Tem uma pessoa que cuida da comunidade, então que vai estar sempre lá falando se você tiver um Discord do seu jogo, que vai estar falando com as pessoas, ter certeza que ninguém está sendo desrespeitoso com ninguém, vai estar postando uns spoilers ali, gerando mais hype, avisando quando que vai sair os próximos updates do jogo. E ainda mais, gente. Vocês achavam que era só programação, a gente já falou 8 coisas, a gente segue. A gente tem a galera que cuida do marketing do jogo, então, tipo, se o jogo vai ser lançado no Steam, ou que vai fazer um press release, vai entrar em contato com o meio de comunicação de jogos. A gente tem o pessoal da inteligência de negócios, que pode estar indo atrás de produtora, de captar parcerias para o seu estúdio. A gente tem análise de dados. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, em jogos mobile,
costuma ser tipo uma área bem grande da empresa, porque você precisa saber onde seus jogadores estão entrando, onde eles estão saindo, em que lugar que eles estão gastando dinheiro, onde eles não estão, quanto tempo eles estão ficando no jogo, se tem algum ponto que está esquisito. Então, você acaba precisando ter um volume de dados muito grande e precisando entender esses dados, gerar insights a partir dele. Aí, pensando aí também no lado mobile, a gente também tem uma outra área que é de aquisição de usuários, que você, tipo, basicamente você paga empresas de network, tipo, para mostrarem anúncios do seu jogo para pessoas que você sabe que tem o perfil parecido com o que seria legal para o seu jogo. Então, você vai ser responsável por fazer essa parceria, entrar em contato com os outros, ter certeza que os anúncios que estão sendo feitos pelo pessoal de marketing estão de acordo com o que vocês querem, tipo, analisar a performance desses anúncios. Então, gente, tipo, são muitas coisas. E assim, provavelmente tem mais coisa que eu não lembrei de pôr, mas desenvolvimento de jogo é uma área muito ampla. Assim, a gente teve na Women Game Jam do ano passado uma mulher que era pedagoga participando, porque ela queria pensar em jogos educativos, ela achou que isso poderia ajudar ela a ter novas ideias. A gente teve uma violoncelista que foi ela tocar, fazer som, porque os amigos dela falavam que o som dela parecia de jogo de videogame. E aí ela foi, tipo, ver como é que era, sabe? As pessoas vão para conhecer. Então, o jogo realmente abraça muita coisa. É uma indústria muito ampla. Aí, entrando um pouquinho mais em game design, e eu vou falar aí de 2 frameworks específicos. O primeiro deles se chama Meaningful Play, que ele basicamente ele trata a diversão como uma sequência de decisões significativas. Aí, como é uma coisa mais teórica, eu vou, tipo, passo a passo. Tipo, o que isso quer dizer? Uma decisão, ela tem que ter discernibilidade. O que isso significa? O jogador tem que saber por que ele está tomando essa decisão e ele tem que entender de alguma forma qual é a consequência imediata disso. Então, imagina que num jogo um personagem está vindo te atacar. Você pode defender com o seu escudo, você pode correr, você pode atacar de volta. Você sabe qual é a consequência de cada uma dessas coisas. Ela tem que ter integralidade. O que isso significa? Ela tem que afetar coisas relacionadas ao sistema do jogo. Ela afeta o futuro dessas próximas decisões. Você tentar se defender, correr ou atacar tem decisões diferentes. Se você defender, pode ou não dar certo, pode dar parry, vai facilitar seu próximo ataque. Se você atacar, pode ser que você consiga, mas você toma um hit de volta e você pode morrer. Se você fugir, tá tranquilo, você não vai mais ser atacado pelo bicho, mas tá afetando o futuro de alguma próxima decisão, sabe? E além disso, ela tem que ser ambígua de alguma forma. Então, tipo, ela tem que ter ambiguidade. Ela tem que ter um risco atrelado a essa decisão. Então, nessa situação aí que eu tava falando, vocês notaram nos meus exemplos que existia um risco nos 3 cenários? Tipo, você fugir, na realidade, eu acho que era o único que não tinha muito risco. Mas se você se defendesse ou se você fosse atacar, você tinha um risco. Você não tem 100% de qual output que essa decisão vai ter. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas você não tem certeza, tipo, de realmente qual é o resultado. Aí eu vou trazer um exemplo, assim, de um jogo que todo mundo conhece, o jogo mais velho do mundo. Não sei se é o mais velho, mas deve estar pau a pau ali com o Go, que é o xadrez. Então, no xadrez, o que significa discernibilidade? Diferentes peças possuem diferentes tipos de movimento no tabuleiro. Então, você sabe que, tipo, cada uma das peças tem um comportamento diferente e você consegue diferenciar isso entre elas. Então, os peões podem ir para frente, comer em diagonal, o cavalo come em L, bispo anda lateralmente, a rainha manda na porra toda, semana das mulheres, ela pode fazer tudo. O rei, limitado, né? Só uma de cada vez. Mas aí a gente vai para integralidade. O que significa a integralidade dentro da partida de xadrez? Que movimentar cada uma das peças afeta o tabuleiro como um todo. Por isso que, tipo, grandes estrategistas, eles conseguem, tipo, prever mais coisas. Você tomar a decisão de movimentar uma peça pode alterar a decisão do seu jogador e, tipo, você sacrificar um peão pode significar você conseguir fazer um checkmate. Aí a gente entra aí na questão da ambiguidade, que é, de maneira geral, ter um risco atrelado a cada um dos seus movimentos, porque você não sabe qual que é o próximo movimento do adversário, a não ser que você seja um grande mestre
tipo, que não é exatamente um vidente, às vezes parece, mas não é. Que ele tipo, consegue prever até 8 próximas jogadas. Então esses caras, eles movimentam o peão para frente, eles já imaginaram na cabeça dele quais são as 8 próximas coisas que as pessoas podem fazer. Se ele fizer isso, faria aquilo. Tipo, e a pessoa tem uma visão assim muito ampla do futuro. Então a pessoa consegue tipo prever, mas ainda assim tem um limite, sabe? Existe um risco atrelado de qualquer forma. Não sei se vocês assistiram o Gambito da Rainha, recomendo. No xadrez. Aí, partindo aí um pouco para o próximo framework que eu ia trazer para vocês, ele se chama MGA Framework. Ele foi inventado por um cara chamado Mark LeBlanc, que ele foi um game designer da Riot, que inventou o League of Legends por muito tempo. E ele dá aula na New York School, NIU, perdão, New York University. Ele fala basicamente o seguinte: a gente tem designer, temos mecânicas, dinâmicas e estética. E era para ter aparecido o jogador antes, foi mal, gente. Animei errado. O jogador. Então, o designer, ele enxerga da esquerda para a direita. O jogador é exatamente o contrário. E o que são cada uma dessas coisas? Então, eu vou voltar até. As mecânicas, elas são regras, controles e componentes que fazem parte de um jogo. Então, elas falam quais ações podem ser tomadas num jogo. Daqui a pouco eu vou explicar esse exemplo dentro do War. Então acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem também. Eu vou tipo, pegar o jogo e falar um pouquinho dele. As dinâmicas são as interações que acontecem em consequência dessas regras. Então, quais as escolhas que as pessoas tomam? Tipo, se eles vão ser mais competitivos ou se eles vão ser mais cooperativos? Tipo, de que forma a decisão deles está sendo afetada, sabe? Tipo, essas são as dinâmicas que são formadas. E a estética diz respeito à resposta emocional que as pessoas têm. Tipo, isso pode ter a ver com a parte visual, com a parte sonora, com a parte da história que você está contando. É a forma com qual o jogador se conecta com o seu jogo. Então, o designer, ele não sempre, tá? Mas ele costuma, então, pensar, tipo, quais são as regras, como eu acho que isso vai afetar as pessoas, e, tipo, depois ele vai lá e ele bota a arte. Tipo, primeiro ele pensa no conceito do jogo. Mas o jogador, de maneira geral, ele interage da forma exatamente oposta. Ele vê, tipo, qual é a história do jogo, ele vê o que tem ali naquele universo, aí ele vai estar jogando, ele vai, tipo, sei lá, conversando com o amigo dele num Catan, por exemplo, ele vai estar trocando mais com uma pessoa porque ele gosta mais dela, ou viu que tem alguém que tá ganhando e vai querer atrapalhar a pessoa, tipo, são dinâmicas diferentes. Isso por conta das regras, tipo, que ele sabe quais são. Aí, pensando aí no caso, de novo, do War, né? A gente tem tabuleiros com múltiplos territórios, que são, assim, faz parte das regras dos componentes. A gente tem objetivos únicos para cada pessoa. A gente tem exércitos, a gente tem dados, a gente tem regras de ataque e defesa de território, e a gente tem tipo, algumas outras coisas mais. Mas, tipo, eu botei essas mecânicas aí de maneira base. Pensando em dinâmica, a gente entra, então, as pessoas vão entrar no jogo, elas pensam, qual território eu vou atacar primeiro? Faz mais sentido eu conquistar a América do Sul? Faz mais sentido eu conquistar a Oceania? O que faz mais sentido para o meu objetivo? Eu quero fechar um continente para ter peças extras? Vale a pena eu virar parceira daquela pessoa ali, porque ela claramente está querendo destruir, ela está perto de destruir alguém que é o meu objetivo, tipo, sei lá, eliminar as peças brancas. Ele está num continente que tem várias peças brancas, eu vou ajudar ele. Tipo. Então, acabam surgindo dinâmicas diferentes. E aí a parte estética a gente pensa que são tipo, os países, então, tipo, a gente tem as cartinhas de países, né? A gente tem o conflito e batalha, a gente tem a questão da pessoa se sentir poderosa por ter a conquista de múltiplos territórios, se sentir inteligente por enganar uma pessoa, tipo, falando, mano, você nunca percebeu que eu ia fazer isso, né? Ah. Então tem todo aí uma parte mais, não é virtual que eu quero, mais imagética, mais psicológica por trás. Então, você consegue sempre olhar para um jogo desses 3 pontos de vista, de regras, coisas mais fluidas, interações que acontecem, e a parte mais emocional e de maior conexão, mais visual que tem.
Aí, antes de eu entrar aí na próxima parte, acho que a gente vai para o nosso intervalo número 2. Com certeza. A Renata tava ali, nossa, amo demais Catan. Então tem mais gente aí que adora um board game, né? Que é bem legal. Eu sou bem fãzaço também. Não sei se você gosta, Rê, também de board Nossa, game, eu eu gosto amo. bastante. Muito bem. Vamos lá então, galera, falar mais um pouquinho de profissão game developer, tá bom? Só para vocês conhecerem mais um pouco aí, na nossa programação, que é muito cheia, a gente tem Photoshop com 12 módulos bem legais, onde vocês aprendem ajustes, filtros, mockup, efeitos, pôster de movies, de filmes, cores, aprende um bilhão de coisa, bem legal. Tem também a nossa parte aí de game design para iniciantes, onde vocês aprendem desde do conceito básico de um game designer, até jogabilidade, personagens, espaço, objetivo do jogo, etapas de processo de desenvolvimento, aprender documentação, né, que foi uma coisa aí que a Rê comentou também com a gente, que é muito importante. Aprendem também aí na parte pro a projeção, a prototipagem, aprende aí audio design, lançamento, aprende muita coisa legal nessa parte de game designer. Tem também a nossa parte de Unreal Engine 4 também para iniciantes, tá bom? Que vai desde a introdução até muita coisa legal aí, como Color Wheel, criação de menu, level designing, blueprints, tem muita coisa bacana aí para aprender na parte de Unreal. Além disso, também tem a parte Pro, onde vocês aprendem efeitos, aprendem arquivos de multimídia, aprendem Mesh, aprendem um jogo real, tá bom? Então vocês vão ter aí já jogos montados para o portfólio de vocês. E também uma coisa que é bem bacana que a gente introduziu, que é o Mentorama Game Lab. No Game Lab, vocês têm a oportunidade de criar do zero um jogo junto aí com os profissionais da Mentorama, tá bom? Até a parte do lançamento do jogo. Então, vocês montando um jogo aí bem legal, com todo acompanhamento da área, com os mentores qualificados, com experiência no desenvolvimento. Vocês vão desenvolver também habilidades, vão fazer o projeto real, que é pro portfólio de vocês, vão já começar a fazer o networking de vocês também, que é muito importante, tá bom? Vão já juntar tudo isso, e o jogo tendo aí um desempenho bom, também vai ser lançado aí com o apoio da Mentorama, tá bom? Então vocês vão ter aí o próprio jogo real. Além disso, o currículo de vocês após a conclusão do curso tem 1 bilhão de habilidades que vocês vão adquirir, tá bom? Então, para vocês que estão aí animados com isso, deem mais um clique aqui no botão. Quem ainda não aproveitou, aproveita para colocar aí, que vocês vão aproveitar muita coisa. Tem uma programação muito legal aproveitando aí, esperando por vocês. A gente já falou um pouco, então, qual que é o valor, né? A gente tem aí o valor do pacote profissão, que está no valor agora de R$ 15.000, tá? Que é o custo total do curso. Para vocês que estão participando do webinar, tem um mega desconto aí de 60%, tá bom? Então aproveite esse desconto, é um desconto único, só para vocês que estão aqui no webinar, tá bom? Não tem esse desconto no nosso site, é um desconto exclusivo para vocês, é um desconto muito especial, é a primeira vez que a gente está usando esse desconto aí para esse valor, tá bom? O valor aí, vocês estão economizando R$ 9.000, é um mega desconto, um investimento aí que vocês podem parcelar em 12 vezes sem juros de R$ 500, só para vocês que estão participando do webinar. Vocês podem também, através da nossa parceira Provi, parcelar em até 24 vezes, tá? Para quem prefere um parcelamento melhor, mais flexível. Vocês podem também dar uma entrada e começar a pagar só daqui a 3 meses. Então, vocês começam a estudar e depois de 3 meses, vocês já vão ter habilidades aí para já começar a fazer alguns primeiros trabalhos, já ter os primeiros projetos, já começar a trabalhar na área, pegar alguns trabalhos como freelancer e poder pagar o curso, quem sabe, com o próprio investimento de vocês. Então é bem legal que vocês conseguem já aproveitar essa novidade aí. Além disso, todo mundo que se inscreve aí no curso através do webinar ganha também um outro curso que vocês podem dar aí para a mulher da vida de vocês, aproveitando que é a Semana da Mulher, ou vocês também podem usar para vocês mesmos, tá bom? Então é uma novidade bem bacana. E além disso, tem mais um presentaço que vocês escrevendo, vocês têm mais um mês gratuito aí de inglês também, com a English Live, que é uma mega parceira da Mentorama. E para quem quer ficar depois aí com o curso, tem um desconto bem bacana também. E vocês aproveitam o mês inteiro na plataforma com 16 níveis aí de inglês, testes de nivelamento,
tem um certificado de reconhecimento global também, ao final de cada nível. Então, é bastante coisa legal. Aproveitem, então, deem um clique no botão, tá bom? Aproveitem aí bastante para vocês conseguirem um desconto bem bacana, bem legal. E enquanto vocês clicando aí, os nossos consultores já estão no chat, já responderam aí algumas perguntas bem legais para vocês sobre a área, sobre o curso. E agora é a nossa hora tão querida de aproveitar, então. Vamos encher a Renata de pergunta para ela ajudar a gente aí. Falta uma parte ainda. Vamos lá, Renata. Então vamos aí. Desculpa, acabei empolgando aqui, a gente foi. Bora lá, então. Gente, eu prometo. O pessoal já vai preparando, então, aí no chat, enquanto você apresenta aí, e a gente volta com o Q&A, então. Prometo que é rapidinho, que eu vou só entrar em produção um pouquinho. Com certeza, bora lá. Então, pensando aí como game producer, o que tipo, eu ando fazendo hoje em dia. Eu trabalho com uma coisa que se chama sprint. Então, a gente usa hoje em dia 3 cerimônias bem específicas. Assim, academicamente falando, a sprint tem mais cerimônias, ela tem 5. Só que a gente acaba cortando 2 porque a gente acredita que não tem tanto. Não é que elas não têm valor, mas para o nosso processo não precisa tanto. Então a gente tem uma reunião que se chama planning, que é um pouco mais longa, na qual a gente fala o que a gente vai fazer, a gente discute quais são as nossas tarefas e tenta quebrar tipo, grandes histórias em pedaços um pouco menores. A gente tem reuniões diárias, que são as dailies. O que acontece? Não, a gente faz atualizações, então, entre a nossa última reunião de time e o que tipo, a gente fez desde então e o que a gente pretende fazer nesse próximo dia. E uma coisa muito importante da daily é avisar se alguma coisa não deu certo. Então, é muito importante que tipo, o restante do seu time, o seu produtor, saibam que você teve algum problema. Tipo, por exemplo, o asset, sei lá, o spine estava quebrado, o bracinho do personagem está no lugar errado. Ou, putz, deu um conflito para mergear o jogo, precisa conversar com a outra equipe para ver quem foi o último que mexeu aqui. Então, o produtor ele é responsável por ajudar a solucionar esses conflitos e fazer com que assim, as coisas fluam mais facilmente. Aí pensando, a última cerimônia que a gente faz é a retrospectiva, que é uma cerimônia em que a gente tipo, conversa para falar sobre as coisas que foram legais pra gente, tipo, o que a gente gostou, que a gente quer continuar fazendo, tanto no nosso processo de trabalho, mas não, alguém fez um desenho que ficou muito da hora, a gente pode colocar aí também, sabe? É a hora de jogar confete pros amigos, mas também é a hora de falar das coisas que não foram tão legais e que a gente quer melhorar. Então, a gente tem esse momento que é um momento do tipo, vamos abrir nosso coração e vamos falar, gente, tipo, eu acho que a gente demorou demais para fazer tal coisa, da próxima vez vamos ficar mais espertos fazendo isso. Ou demoramos muito para fazer merge e no final do nosso sprint, que a gente trabalha com 15 dias, deu um monte de conflito porque todos os outros times já tinham colocado coisa antes, a gente ficou para trás e estava tudo tipo conflitando. Então, a gente fala sobre essas coisas para tentar melhorar o processo. Pensando em um pouco na sprint completinha, por assim dizer, né, que tem todas as etapas, existiria uma reunião antes da planning, que seria a refining, que é para refinar as coisas. Então, é meio que para fazer a planning mais rápido, que é pegar as tarefas e já dividir ela em pedacinho. Aí na planning é meio que a gente só conversa, vê quem vai fazer o quê e vê mais ou menos quanto tempo a gente acha que vai demorar, ou qual é o risco das tarefas, para ver quanto cabe nesses 15 dias. Porque a gente tenta nunca se comprometer com mais do que dá, sabe? Inclusive, a gente, por mais que a gente trabalhe com um período de 15 dias, a gente faz uma coisa também chamada replanning. Mas eu nem coloquei ela aí porque ela pode ou não acontecer. Se a gente erra, pega a coisa de menos, teve planning na segunda seguinte, a gente faz uma replanning e pega mais coisas para fazer. Porque a gente percebeu como equipe que, erramos aqui na estimativa, cabe mais coisa, vamos fazer mais? Então, a gente faz. Só que não vale a pena já fazer isso muito no começo, porque você não tem tanta visão, você não consegue acertar tanto quantas pessoas você vai precisar ter ali, tipo, não pessoas, perdão. Você não sabe quais são os problemas que vão aparecer, se vai ter alguma dificuldade no código, se alguma coisa vai estar muito amarrada com outros sistemas, então às vezes é difícil de prever. Aí pensando o que eu faço bastante. Eu brinco que é a rainha do Trello.
porque eu gosto de botar GIF nos telos, que eu acho que deixa ele minimamente mais animado. Então, meus planetinhas, na realidade, eles mexem, gente. Eles dançam e fazem coisinhas que eu passo. As tarefas estão aqui no to-do, que elas estão para serem feitas, estão ali dentro do container, não foram retiradas. Doing, você está correndo atrás da task que está fazendo ela. On hold é quando deu alguma coisa ruim, deu uma travada, a gente precisa esperar alguma coisa acontecer. Então, para aqui teve um impedimento. Verify, que é, essa tarefa está de acordo com o que a gente se comprometeu a fazer? Sim, não. O que aconteceu? Se ela não tiver de acordo, ela volta aqui pro to-do, ou se a pessoa já vai pegar direto, ela volta por doing, se não, ela vai pro done. Que aí eu botei o planetinha dançando, que é tipo, mano, deu certo, comemorar. Aí aqui tá tipo, nosso board que eu tirei essa semana, o print pra vocês verem. Passei. Como eu tô nos 2 jogos, né, eu tenho um backlog para as informações gerais de um dos times, outro para cada um dos projetos. Aí eu trabalho com tags por área, então, por exemplo, amarelinho é código, verdinho é arte, laranja é som. Então a gente vai separando. E essas outras tags do lado são coisas que a gente chama de user story, que são basicamente, por exemplo, a gente quer que uma personagem tenha um ataque implementado e esse ataque já tem efeitos especiais. Essa é a nossa história. Dessa história, o que aconteceu? A gente tem implementar na interface o desenho da Ultimate, fazer implementar o ícone, tipo, alterar os efeitos visuais, tipo, tinha fazer a arte do UI. Então a gente quebrou bastante coisa, sabe? Tem fazer a arte, implementar a arte, tem aqui a funcionalidade dessa específica já estava pronta da sprint anterior. Então a gente acaba quebrando mais porque, assim, de maneira geral, isso está complicado para as pessoas verem, mas o legal do Trello é que ele tem muito filtro. Então todas essas tags, todas essas coisas e as carinhas, que são as pessoas, ajudam a pessoa a se localizar. Você pode, quem é de código, vai lá e tipo, filtra só código, só vê o que é código e tipo, a vida fica um pouco mais tranquila, sabe? Mas eu trabalho com a visão completa. Aí, uma outra coisinha que esse gráfico aqui na esquerda, que ele fala um pouco sobre o que é o desenvolvimento ágil. Que é, então, planejamento, que se é uma coisa nova que está surgindo no jogo agora, que isso é uma coisa que era bem diferente entre o meu trabalho na TEPS e o meu trabalho agora na Rogue, porque na TEPS a gente trabalhava com um jogo que era vivo. Então a gente tinha o desenvolvimento de features acontecendo assim mais constantemente, aí a gente implementava, testava, botava em produção, se tinha alguma coisa errada, tipo, era um processo que acaba tendo mais etapas. Agora que eu estou trabalhando num jogo que está em pré-produção, o design já está pronto, a gente não tem a parte de lançamento, tipo, a gente gera builds para testar, mas a gente não passa essas builds para os jogadores ainda, porque o jogo ele ainda não está pronto. A gente ainda está esperando algumas coisas acontecerem para poder lançar ele de fato. Então, o nosso, ele, na realidade, hoje em dia, tipo, planejar, design, desenvolver e testar. E essa seta vermelha aqui para a gente ainda não existe. Vai existir um pouco mais para frente. Aí, parte do meu trabalho, eu estava falando lá da verificação, eu entro na Unity, então eu tenho que entender um pouco. Eu uso o Fork também, que é uma outra ferramenta para eu poder. Como é que eu vou explicar isso? Existem arquivos que estão no seu computador que são locais, existem arquivos que são na nuvem, que eles são remotos. Então, eu puxo o arquivo que está na Unity, está na nuvem, não, perdão, está na nuvem, e ele vem para minha máquina. Então, todo mundo trabalha nos arquivos nas suas máquinas e envia tudo para a nuvem. Então, a gente consegue se sincronizar por esses arquivos remotos. Então, eu uso esse fork para puxar os arquivos para minha máquina. Aí eu abro a Unity, que é a engine que a gente usa para testar os jogos. Eu vou lá, eu logo na minha conta e eu testo para ver se a funcionalidade está funcionando. Aí, se está funcionando, beleza, eu passo, se não, não. Uma coisa eu botei aqui, tipo, calendáriozinho, porque, assim, uma coisa que produção faz muita reunião, porque eu acabo participando das reuniões de todas as áreas, assim, para ver se como é que tá fluindo a energia da equipe, para ver se o pessoal tá mostrando as coisas. Eu faço reuniões com todas as pessoas do time one-on-one para ver como é que eles estão, para ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar, porque a cultura da Rogue é uma cultura bastante de saudabilidade antes de entrega, assim. Então a gente quer que as pessoas estejam bem, que as pessoas estejam felizes e que elas estejam gostando do trabalho delas
além delas estarem fazendo o jogo, sabe? Aí, além disso, eu botei aqui um outro print do Notion, que é a ferramenta que a gente usa para documentação na empresa. Porque parte do meu trabalho, aí que ele é um pouco híbrido, que eu trabalho hoje em dia como game designer e como produção, é fazer a documentação, ter certeza que a documentação está em dia, que essa documentação está clara, que as pessoas conseguem entender tudo o que está acontecendo. Então, aí parte é montar isso. Aí a última coisa que eu falei que eu estava aumentando era essa imagem, que esse é o nosso escritório, que eu brinco que é o escritório do futuro. A gente tem salas das equipes, a minha essa verdinha aqui embaixo. A gente tem salas de reunião. Então aqui a gente tem a equipe, tem a vermelha, aquelas têm nomes diferentes, né? Que a gente tem a Artemis, a Juno, a Pandora, a Challenger, a Voyager. Nós somos todas equipes da NASA, estamos voando. E aqui tem a galera do marketing. Aí essa aqui é a nave principal do nosso jogo, que é a Space Heart. Aqui é a área de almoço, então quando a galera sai para ir almoçar, a gente bota o nosso. Esse aqui é meu avatar sentado na nave. Você bota o seu avatar sentado numa cadeirinha, que é tipo, gente, eu já volto. Aqui é a sala de foco, que você basicamente entra nela quando você não quer ser incomodado pelos outros, você não ativa nem seu microfone, nem sua câmera. Área de bate-papo, que você está disponível para conversar com os outros, então você vai aqui no campinho, no café. E as salinhas de one-on-one, que aqui tem o sofazinho que só cabe 2, videogame, cabe 2, sonzinho 2, que é quando você vai ter uma conversa mais privada com alguém. E o legal dessa ferramenta, que é o Remo, é que, meu, assim, a Rogue ela é 100% remota. Ela é uma empresa em que a gente não tem uma sede física, a gente tem gente trabalhando, tipo, no país inteiro, tem gente até fora do país. Eu sei, desculpa falar que a galera do marketing, é porque a Lucy nunca deu um nome para a sala dela. Eu até vou falar com ela sobre isso. Mas o legal que eu gosto muito dessa ferramenta é que, assim, sei lá, tem alguém trabalhando aqui sentado nessa cadeirinha. Eu vou lá, sento na cadeira do lado, abro o meu microfone e eu falo, Murilo, você tá aí? Aí ele ouve na cabeça dele, basicamente, no headphone, tipo, aí ele abre o microfone dele e ele fala, oi, Rê, pode falar. Aí a gente conversa, que é literalmente, se a gente estivesse no escritório, você vai lá e você cutuca a pessoa, sabe? Eu acho que nessa coisa de trabalhar remoto faz muita falta. Pelo menos para mim era o que mais incomodava. E a gente na Rogue supre isso. A comunicação flui muito bem em partes por conta dessa ferramenta. Porque não é só mandar uma mensagem no Slack ou no Teams, que a pessoa pode demorar para responder. Não, aqui você vai lá literalmente, você fala na orelha dela e fala, oi, me responde. E se a pessoa não quer ser interrompida, ela tá no foco. Então, tipo, beleza, você demanda mensagem de texto, quando ela puder, ela responde. Aí agora a gente pode ir pro Q&A. Legal, muito bom. Olha, eu fiquei bem empolgado, você fez bem aumentar essa imagem, viu? Acho lindo esse Muito escritório. legal, gostei bastante. Fala para ela dar um nome também para a sala do marketing depois, tá? Pra gente ficar bem Eu feliz super aí vou pra falar. próxima. Porque é verdade, né? Eu nunca tinha percebido que a gente tem as salas com nome bonito, mas a dela não tem nome bonito. A do marketing é do marketing. Então. Normal. Achei triste. Eu nunca tinha pensado. Obrigada por me falarem isso. Legal, tá vendo, pessoal? Deu uma luz boa aí. E o pessoal gostou bastante, viu? Pelos comentários aqui, tá muito bom. A galera tá vendo muita coisa. Aliás, o Guilherme, né, até falou que dá pra rodar um Among Us aí no escritório, pelo Olha, design. Isso é bem legal. botar aí uns desafios em cada uma das salas seria interessante, de fato. Legal. Vamos lá então, galera, para o nosso Q&A. A gente já separou algumas perguntas aqui bem legais, tá bom? Para vocês responderem aí, né? Aliás, fazerem, e a Renata vai responder. E uma das primeiras perguntas, vamos lá ver então. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Vamos lá para a primeira então, que é do... Tá aparecendo aí para vocês já na tela? Acho que ainda não, né? Não, ainda não. Tá, vamos ao Q&A. Beleza. Vamos lá, é aquilo, né, galera? Quem sabe faz ao vivo. Bora lá. Se não rolar, a gente faz aqui mesmo, fica tranquilo. O Thomas, ele perguntou, né? Renata, olha lá, agora acho que vai, olha lá. Perfeito. Thomas perguntou, Renata, você já sofreu algum tipo de preconceito no início da carreira pelo fato de ser mulher?
Tá. Vocês dizem dentro da área de jogos ou profissionalmente na vida como um todo? Porque aí Eu, é que a minha carreira ela mudou bastante, então vocês falaram carreira é um pouco amplo. Eu já sofri preconceito, mas eu não diria que eles foram profissionais. Eu acho que já passei por machismo na minha vida, mas eu acho que já tipo passei assim por algumas coisas com situações que eu considerei que era assédio também, mas não foi dentro da indústria de jogos, isso foram em outros momentos. Eu já sofri também bastante preconceito por eu ser homossexual, mas isso também outras questões, não necessariamente dentro do ponto de vista de carreira mesmo. Eu acho legal. que como eu sou uma pessoa que eu tenho assim, se alguém vai, eu sou um pouco combativa. Então as pessoas, eu acho que elas acabam percebendo que elas não podem falar muitas besteiras perto de mim porque eu vou responder. Então acho que as pessoas acabam não falando. E eu acho que o fato de eu ter Ah, isso. 1,80 m me ajuda nisso também. Eu Uau, tenho essa 1,80 m. impressão de que profissional, pessoalmente as pessoas ficam um pouco intimidadas com o fato de que eu sou uma mulher grande. Mas Sim. não sei. Uma coisa bem interessante, Rê, né? Não sei se você já chegou a ver algum outro webinar nosso. É uma pergunta que a gente tem ali todo webinar, né? E você, eu sou novo aqui também, né? Na Mentorama a gente tem outros apresentadores também de webinar, mas esse é o primeiro que eu faço com uma mulher, né? Então é bem legal, porque eu sempre vejo o pessoal perguntando aí bastante, né? Como que é nessa área, como que as mulheres são aceitas. Então é bom a gente ter um exemplo vivo aqui, né? O pessoal continua mandando pergunta aí, vou abrir já. Mas é muito legal que Ah, a gente tem um exemplo aqui agora para contar um pouco mais como que é isso, né? Na voltando uma prática. coisa que vocês falaram, acho que tem uma coisa assim que aconteceu bastante, mas que é tipo machismo a gente diz que existem vários, mas o que eu mais passei eu acho que foi um que se chama interrupting, que é basicamente tipo, ser interrompida por um homem quando você está falando. Porque às vezes a pessoa acha que ela sabe o que você está pensando e vai completar a sua frase. E eu sei que não é maldade. Às vezes é só realmente tipo, nossa, mano, pensando a mesma coisa, mas não é uma coisa legal, sabe? Então é muito legal tentar prestar atenção para ainda mais nesse mundo remoto que a gente está vivendo, para ver se a pessoa realmente terminou ou se ela só parou para respirar um pouco. Porque a gente hoje em dia tem um delay também para lidar, sabe? Então a gente está num momento muito mais difícil de conseguir perceber essas coisas. Sim, isso é. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Bruno perguntou: qual que é o valor de um profissional focado no desenvolvimento da lore? E, além disso, essa definição se insere em design, roteirista ou produção? Você sabe responder isso, Renata, melhor? Eu, Tá, eu acho que particularmente. eu não posso. Desculpa, eu que te interrompi agora. Fala. Não, tranquilo. Eu só ia falar, eu, particularmente, não manjo muito, então acho que você seria bem melhor de responder aí. Tá, desenvolvimento de lore, assim, com certeza tá dentro de game design e roteiro pode ser uma, tipo, existe um narrative designer que a gente chama, que é o designer de narrativa. Então, é tipo uma especificidade dentro do game design. Aí, assim, o valor você está perguntando do ponto de vista salarial. A gente tem uma questão no Brasil, pelo menos na indústria de jogos, que a gente ainda não tem uma indústria tão madura. Então, muitas empresas ainda procuram um designer generalista. Então, uma pessoa que ela sabe de economia, sabe de balanceamento, sabe de roteiro, sabe de level design. Não profundamente, mas que essa pessoa sabe fazer de tudo um pouco. Então, assim, fora daqui, sim, você consegue achar cargos de narrative designer mais facilmente, tipo, mas o salário é um pouco mais difícil de eu te dar um valor, porque também muda se a pessoa é júnior, se ela é uma pessoa plena, se ela é sênior. Tem várias outras coisas aí que podem influenciar nisso. Então, assim, roteiro é uma coisa que eu sou bem fraco em roteiro. Existem designers de roteiro no Brasil, mas não são muitos, assim. Também, financeiramente, eu não sei dizer quanto que seria, quanto que vocês ganhariam. Tranquilo. Então, vamos lá ver aqui uma pergunta aí, que também é bem específica para a tia Juliana, perguntou: Game Jam, você só cria os jogos ou você pode jogar dentro dele também? Não sei se ficou tão clara essa pergunta. Definitivamente você pode jogar. Calma, espera. Se você pode jogar na game. Calma, fiquei um pouco confusa. Você quer saber se você pode
Jogar com outras pessoas lá ou jogar os jogos que estão sendo feitos lá? Porque os jogos que estão sendo feitos lá, com certeza, inclusive a gente incentiva muito que as pessoas joguem, porque parte ali do processo ágil, você também pode aplicar numa Game Jam. Conversa com a galera, planeja, faz as coisas, deu certo, não deu, qual que é a próxima? Joga. Tipo, jogar é importante para você saber se deu certo ou não, sabe? Então, prototipar, testar, tipo, é uma coisa importante para você fazer. Tem gente que, assim, sim, as pessoas levam baralho, às vezes as pessoas levam umas outras coisas para dar uma relaxada no meio. Mas não é uma prática tão usual. Eu acho que o mais usual é as pessoas jogarem o que foi criado no próprio evento. Legal. Vamos lá, então. Próxima pergunta é da Júlia. O que um jogo precisa para gerar sucesso? Nossa, assim, Júlia, essa é uma pergunta extremamente difícil. Porque sucesso é uma palavra muito relativa. Sucesso pode ser, tipo, uma coisa que te deixa feliz. Sucesso pode ser uma coisa que você tem orgulho de mostrar para seus amigos. Sucesso pode ser gerar dinheiro. Tipo, é bem, bem difícil. Então, eu não posso te responder isso. Eu acho que para mim, Renata, o que eu considero que um jogo precisa para jogar, para mim, sucesso e felicidade. Eu acho, pelo menos hoje em dia, eu mudei de emprego para encontrar isso, sabe? Eu penso que eu tenho sucesso na minha carreira agora porque eu faço algo que me deixa feliz. Então, eu acho que o jogo ter sucesso depende muito do que você quer alcançar com ele. Não existe uma receita mágica, sabe? Tipo, Legal. O Elton, vamos lá, pergunta um pouquinho maior aí. No início foi falado que muitas pessoas pensam que os jogos é só programação e realmente não é. Mas a minha preocupação é inversa. Quem gosta mais de programação e não tem muita criatividade para design, o mercado é o mesmo ou teria algo mais específico? com certeza eu diria que é o mesmo, porque tem muito programador, inclusive, que não gosta de fazer design. Existem alguns que a gente, profissionais mais híbridos, que gostam de tipo, pensar nas ideias de jogos deles e criar eles, mas tem profissional que realmente só gosta de código, só gosta de sistema, e tipo, a pessoa quer fazer a ideia do outro ficar gostosinha, sabe? Tipo, ir lá e implementar uma coisa que vai ser legal de jogar. Então, com certeza é o mesmo mercado, assim, a gente ainda tá falando de trabalhar com jogos. Legal, e vamos lá, o último então. A pergunta aqui, o Thomas perguntou de novo. Renata, teve algum momento em sua carreira que você cogitou desistir? E se sim, como que você trabalhou o seu psicológico em relação a isso? Eu prefiro não entrar neste assunto, eu trabalhei com muita terapia. Tranquilo, sem problema. A Vamos gente lá pode então. pular essa pergunta, vamos em outra. Desculpa, Thomas. Tranquilo, sem problema. Vamos lá então. Na verdade, a última pergunta aqui então, vamos lá da Awana, né? Ela perguntou aqui, se ela não lembrar de alguma dúvida agora, né, ela pode adicionar aí alguma rede social. Então acho que agora é um momento bem legal, então aí compartilha suas redes sociais, pessoal começar a te seguir, compartilhar aí bastante coisa contigo também. Deixa eu voltar aqui. A gente, se tiverem outras perguntas, pode mandar depois, sem problemas. Para variar, topete óculos vermelho, como eu sempre digo. Aí vocês podem ou me mandar mensagem no e-mail. Esses outros links aqui não são minhas redes sociais, mas são. O primeiro é o meu itch.io, né? Que é aquela das Game Jams, então você consegue encontrar vários dos jogos que eu fiz. Aqui tem eu tenho dois portfólios. Eu tenho um portfólio que tem os trabalhos que eu já fiz e o outro portfólio que tem alguns processos. Então, tem um pouco da lógica que eu tive por trás do pensamento para fazer algumas das coisas. Então, se vocês quiserem entender como eu pensei, eu desconstruo algumas das coisas. Mas vocês podem me adicionar no Instagram ou no LinkedIn, mesmo nome aqui. Aborta. É só procurar por Renata Rapio que vocês me acham lá. Então, pode mandar as perguntas que eu respondo lá sem problema. E Renata Xará, que perguntou sobre se inscrever para a próxima Women Game Jam, é só seguir a gente no Instagram, que a gente com certeza vai divulgar lá as datas de inscrição. O evento vai acontecer em agosto, então tem um tempo ainda, porque a gente acontece anualmente, mas pode seguir a gente que a gente vai avisar sem se inscrever lá sem falta. Legal, muito bom. Eu, inclusive, já estou seguindo aí também. Então, é bastante coisa legal. Galera, não esqueçam também
de seguir a Mentorama aí nas redes sociais, tá? Estamos aí no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então aproveitem aí para seguir, compartilhar aí com seus amigos, aproveitar as novidades que nós temos também, tá? Aproveitem esse último momento para dar um clique aí, quem não aproveitou ainda no botão, tá bom? Sigam a Renata também. Então, Renata, muito obrigado por essa noite, foi uma live bem legal, deu para te conhecer bastante, adorei ver seu trabalho, adorei ver aí como que é, né, toda essa comunidade, toda essa parte aí do Women's Game Jam, eu fiquei super fascinado aí, muito maneiro. Pessoal, muito obrigado também por terem participado hoje à noite, né? Uma última salva de palmas aí para Renata, que ela merece. Aproveitem também mais uma vez para checar os outros webinars que a gente teve aí também da Semana da Mulher, tá bom? Estão já disponíveis no YouTube e esse também vai estar disponível a partir de amanhã, vocês já conseguem conferir também, tá bom? Então, um grande beijo para todo mundo que esteja presente aqui com a gente hoje. Posso Renata, responder mais duas quer dar um perguntas tchauzinho só? aí? Pode, claro. Eu não sei como Fique é à que tá de vontade. tempo, não sei se a gente precisa encerrar já. Não, tranquilo, pode responder. Eu ia só falar, vocês perguntaram do Remo, ele tem um preço por pessoa por dólar, então a gente paga por pessoa que usa ele, mas é um site, chama remo.co. Se vocês procurarem no Google, vocês acham. Aí a gente subiu o nosso próprio layout personalizado do site. Eles têm um mais básico com cadeirinhas. E vocês perguntaram se eu fiz alguma outra faculdade ou tipo, para aprender coisas de jogos. Não, gente, eu fui full pesquisa no Google, curso na Udemy, ler artigo, ler livro, jogar muito, fazer um processo de desconstrução de jogos que a gente chama, que é tipo olhar para os jogos, entender quais são as regras, como que as coisas conversam entre si. Foi uma coisa muito de olhar para o jogo como um sistema mais do que só como um jogo, sabe? Tentar entender ele um pouco melhor. Então, eu acho que dá para fazer isso sem precisar, tipo, gastar muito dinheiro. Até tem os cursos da Mentorama, né, que né, agora a gente tá falando. Então, vocês conseguem, tipo, vocês não precisam necessariamente de uma faculdade, eu acho. Acho que o meu ponto principal é esse. Agora, eu roubei 2 minutos pra Só falar. Se eu sou complementando então, formada em alguma aproveita. coisa? Jaque, desculpa. Te interrompi de novo. Eu sou formada em publicidade, Jaque. Não, tranquilo, relaxa. Muito bom, muito bom. Acho que, na verdade, eu que acabei te interrompendo aí um pouco, porque o áudio ficou um pouquinho cortado aqui para mim, mas tranquilo. Vamos lá, então. A Jaque aí, então, respondida, a reformada, então, em publicidade. Rê, se você quiser novamente colocar aí suas redes sociais, para deixar aí no slide, tranquilo. Aproveita, então, pessoal, também para seguir a Rê, tá bom? Sigam a Mentrama, sigam a Rê, aproveitem, tem bastante coisa legal, mega profissional, e é isso aí. Então, Rê, quer mandar um beijo para alguém? Aproveitar e mandar um beijo para a família, para os amigos, para o pessoal da companhia. Gente, muito obrigado por todos que estão aí. Eu vi que mais cedo tinha uma pessoa do meu trabalho antigo. Eu fiquei surpresa, não estava imaginando. E eu vi um ou outro nominho conhecido aí na lista. Então, muito obrigada, galera. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham aprendido alguma coisinha. E desmistificado um pouco que em jogos Legal, é só código, porque não é. legal, muito bom, então. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rê, pela participação, tá bom? Eu espero te ver mais webinars aqui com a gente. Então, galera, um grande beijo, boa noite para todo mundo e boa semana aí também para todo mundo. Até logo, tchau, Então, tchau. tchau, tchau, gente. Boa noite.